Olá, meus irmãos. Estou aqui para responder uma questão muito importante para nós nesse tempo que estamos vivendo, né? Um tempo de preparação para as nossas celebrações de Páscoa. E a pergunta é bem simples: por que celebramos Páscoa? Quero ler com os irmãos um texto que está lá em Êxodo capítulo 12, que estabelece a instituição da Páscoa como princípio, segundo a lei, e que realmente, já antecipando, vai ganhar todo o seu vigor na revelação de Jesus. Eu quero que você guarde esse princípio: ganhar todo o seu vigor na revelação de Cristo. O Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Guarda isso. Deus estava entrando num novo tempo, ou estava conduzindo a nação de Israel para um novo tempo. E essa condução, ela foi demarcada por Deus de forma muito profética, porque existe uma linguagem espiritual que nós, como igreja, precisamos, de forma compulsória, requerer. Então Deus estabeleceu o início, né? Será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Olha que coisa linda. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Continuando. E guardareis até o 14º dia desse mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem a refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Bem, esse é um texto muito bem defendido na tradição judaica, na lei de Moisés, mas que certamente, fundamentalmente, estabelece o pano de fundo para a revelação de Cristo, apontando diretamente para a experiência pascal que Jesus viveu, o sacrifício da cruz, e muito mais que isso, nos anunciando um princípio, o princípio defendido, pela experiência de Jesus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? A Páscoa, ela vem para celebrar muito mais do que uma data de grande valor para a história de Israel e para a Igreja do Senhor. Por si só, ela já deveria ser muito bem guardada, A Páscoa é o nosso grande evento, é o evento da morte e ressurreição de Jesus. Mas, como eu falei, a lei ela não desqualifica o que a graça defende e nem a graça desqualifica o que a lei defende, pelo contrário. A lei defende um pressuposto que encontrou vazão, que encontrou consistência na graça, e é a graça que vai nos fazer entender com clareza a profundidade, muito mais do que de um fato, mas de um princípio. E nós, como igreja, ao celebrarmos a data do fato, estamos celebrando a valorização do princípio. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que nós celebramos o princípio da Páscoa. E como princípio, e eu quero começar bem do início, esse será o primeiro vídeo que eu quero estar fazendo respondendo essa questão. A Páscoa, ela tem o princípio da Páscoa, ele já começa nos primeiros versículos de Êxodo capítulo 12. Logo no 2º versículo, aliás, ele fala assim: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. É interessante que quando Israel saiu do Egito, entrou no deserto,
eles estavam aqui vivendo um processo de saída, Deus ele institui um começo, uma marca, um selo no tempo. E ele faz questão de celebrar esse começo, de demarcar esse começo com a festa da Páscoa. Por quê? Simplesmente porque dentro do cronograma de Deus faz sentido, né? Vamos juntar as duas coisas, né? Aproveitar uma coisa e já fazer outra. Não, ele está falando de algo que ganha seu conceito pleno, absoluto, exatamente nessa relação entre começo e Páscoa, entre começo e a morte e ressurreição de Jesus, entre começo e o efeito da morte e ressurreição de Jesus, o fator libertação que Deus nos permite viver a partir da consciência, a partir do alcance que essa morte e ressurreição produz em nós. Então, meus irmãos, a Páscoa ela vem como uma festa que tem como, dentro do seu princípio, demarcar começos. E uma das coisas que nós celebramos na nossa Páscoa é a capacidade que a igreja tem de viver começos. A capacidade de viver começos é um dos atributos que mais nos referenciam na nossa expectativa de viver a eternidade. Por quê? Porque o mundo se tornou um lugar de finais. O mundo se tornou uma cadeia que aprisiona pessoas em seus finais. E a Páscoa ela vem exatamente para trazer a atmosfera de começo que anuncia a eternidade revelada em Cristo Jesus. Por isso, quando você para analisar tudo que paralisa você ao longo da sua caminhada, tantos finais, tantos prejuízos, tantos traumas, tantas cadeias que literalmente escravizam você a uma estrutura de finais, você começa a perceber a importância de viver começo. E quando nós celebramos Páscoa, nós celebramos a capacidade que Jesus nos dá de viver começos. Seja bem-vindo à festa que celebra começos. Vou falar um pouco sobre isso nos nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe e até a próxima.